Muito bem, gravação iniciada. Bom dia a todos e bom dia àqueles que estão nos assistindo. Hoje é 3 de setembro de 2024, declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Temos 4 processos relacionados, uma inscrição para sustentação oral. De início, estou retirando de pauta o processo do AIN 4075921, a pedido do relator. Eu estou, então, devolvendo para o relator. Processo, então, devolvido ao relator. Vamos iniciar o nosso julgamento de hoje, sessão de hoje, pelo julgamento do processo do AIN 4060349, Química Fides. O relator é o Dr. Argos Magno de Paula Gregório. É um recurso misto. Presente aqui o Dr. Otávio Giacobo, para fazer a sustentação oral. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que faça um breve relatório do processo e, em seguida, eu abro a palavra ao advogado para a sustentação oral. Doutor Argos, com a palavra. Bom dia, presidente. Obrigado. Bom dia aos membros componentes desta Câmara, doutora Daniela, doutor Samuel. Bom dia também à representação fiscal na pessoa do doutor Antônio Carlos. Bom dia aos advogados que aqui se encontram, especialmente o doutor Otávio. Bom dia àqueles que nos dão suporte e também a quem eventualmente esteja assistindo esta sessão. Presidente, este processo ele retorna hoje e ele foi apresentado na semana passada, né, onde já foi realizada a sustentação e bem realizada a sustentação oral pelo patrono. Eu digo bem realizada porque ela me serviu de norte para que pudesse analisar este processo, em razão de uma particularidade ali existente no seu trâmite, qual seja uma determinação da Câmara Superior que ele retornasse para a Câmara Ordinária para que fosse exclusivamente analisado o mérito quanto ao item 1. Portanto, salvo o melhor juízo, presidente, a não ser que o senhor assim entenda e que também seja necessário por parte do patrono, a sustentação oral já foi feita e eu retorno aqui apenas para já apresentar o voto. Doutor Argos, como o caso ele é um pouco diferente, né, do comum, né, eu vou indagar o doutor Otávio. O senhor gostaria de fazer algumas considerações, doutor Otávio? Se o senhor achar necessário, eu posso oportunizar para o senhor aí apresentar suas considerações aqui, né? Bom dia a todos, e eu agradeço esse espaço. Como na última ocasião me foi indagado também para esclarecer o trâmite e fazer considerações sobre o histórico do processo, eu entendo que ali eu procurei fornecer essas circunstâncias, esses esclarecimentos em relação ao que havia sido decidido ali na Câmara Superior e a matéria posta sob julgamento. Então, eu direcionei ali minhas considerações mais para atender a essa questão. Eu proponho, se for possível, que eu faça uso da palavra, mas de uma forma bastante direta, objetiva. Nem pretendo esgotar todo o meu tempo, porque naquela última ocasião eu também já consegui fazer algumas considerações em paralelo sobre a matéria posta em julgamento. Então, se for possível, eu fazer uso da palavra de uma forma bastante comedida e bem objetiva, para complementar aquela fala anterior. Pois não, doutor Otávio, eu acho que estamos aqui nesse momento aqui, que é um momento, né, de realmente de discussão. Então acho que é importante aí, se o senhor puder, né, sem problema nenhum. Obrigado. Pois não, pode. Perfeito, posso prosseguir, tá bom. Sim.
Bom, então vou renovar aqui os meus cumprimentos a todos aqui presentes, ao ilustre presidente, ao ilustre relator, aos demais julgadores, ao ilustre representante da Fazenda e também a quem vier nos acompanhar na transmissão online, né? Aqui a matéria posta em discussão é basicamente justamente o tratamento que a autuada atribuiu às operações de retorno de industrialização por encomenda. Como bem se sabe, essas operações de industrialização por encomenda têm um tratamento regulado, bastante claro na legislação do ICMS do Estado de São Paulo. Elas acontecem ao amparo da suspensão do ICMS, justamente porque são operações sem valor econômico, são, na verdade, operações que dizem respeito à própria industrialização, à produção da mercadoria. Então, ela são operações antecedentes ao efetivo fato gerador do imposto, que é a circulação das mercadorias. Então, não faria sentido algum, e aí o legislador bem acertadamente optou por atribuir esse tratamento a essas operações. E essas operações praticadas pela autuada gozaram então da suspensão do ICMS. E por que gozaram da suspensão do ICMS? Porque eram de fato operações de industrialização por encomenda, né? E aí o acervo probatório que a autuada trouxe aos autos, bem, demonstraram isso, tá? Não são de longe, assim, ficou muito claro que essas operações não eram referentes ao uso e consumo, não se tratava de mercadorias que estavam sendo ali internalizadas no estabelecimento da autuada para uso e consumo. E por que isso ficou bastante claro, né? Porque os próprios produtos envolvidos nas operações dizem respeito ao objeto social da autuada. A autuada tem como atividade justamente a comercialização dos produtos que foram objeto de industrialização por encomenda. O volume das operações corresponde a um volume de industrialização. Então, esses produtos industrializados por terceiros acabavam compondo o seu estoque e posteriormente eram colocados no mercado. O que houve, de fato, foi um erro formal. Essa foi a alegação e foi o ponto de partida, foi o elemento em que a Fazenda Pública se ateve para desconsiderar o tratamento dado pela autuada, tá? E esse erro formal foi um erro de preenchimento de nota. Se é verdade que ele é um elemento relevante, ele decorre da escrita fiscal, e a escrita fiscal ela pode ser usada como um elemento de convicção da autoridade da Fazenda Estadual. Por outro lado, ela não configura uma verdade absoluta. A própria legislação de São Paulo admite que a escrita fiscal ela pode ser, mediante outros elementos, pode haver a demonstração de que a informação não procede e em proveito do contribuinte. E o que eu gostaria de destacar, a matéria jurídica aqui, que acho que é importante que vossas excelências levem em consideração, é que, por um lado, a autuada trouxe esses elementos que foram bastante robustos, que não haviam sido considerados na decisão que foi anulada pela Câmara Superior, para demonstrar que, de fato, as mercadorias eram destinadas ao uso, à posterior revenda, e o tratamento da suspensão do ICMS foi corretamente aplicado. Por outro lado, a Fazenda Estadual não trouxe mais nenhum outro elemento que corroborasse, que confirmasse o ponto de partida que foi utilizado, que elas seriam utilizadas para uso e consumo. Então, nessa comparação entre um elemento inicial e os elementos que foram trazidos para confrontar esse elemento inicial, a premissa que orientou o auto de infração, ela ficou completamente fragilizada. Ela foi colocada em xeque e ela se enfraqueceu muito diante da diligente atuação da autuada em demonstrar que, de fato, as mercadorias tinham aquela destinação que ela imputou. E aí o questionamento e a provocação que eu faço é se o lançamento tributário, se a gente voltar para os princípios que norteiam, né, o lançamento tributário,
cuja execução tem como regra a efetiva apuração da infração tributária, do fato gerador, né? Cuja regra é que ele busca a efetiva demonstração da infração, que ele não conviva com dúvidas, se diante de tudo que foi apresentado pela autuada, se esse lançamento ele já não pode ser, ele pode persistir, ele continua sendo válido, ou ele foi colocado em xeque a ponto de não poder mais persistir e impor a sua manutenção. O nosso entendimento é que o lançamento está já completamente abalado diante da prova produzida pela autuada. Tá? Então, eram esses os comentários complementares aí que eu gostaria de refazer. De novo, eu agradeço aí pela oportunidade de me manifestar novamente e fico à disposição caso algum esclarecimento seja necessário. Obrigado. Obrigado, doutor Otávio, pela clareza e pela sua objetividade aí, né? Parabenizo aí pela sustentação oral. O Tony pediu a palavra, por favor. Tony? Pedi sim, senhor presidente, muito obrigado. Posso já falar? Claro. Não, só Pode gostaria de aduzir. fazer um rápido contraponto aqui. Primeiro, parabenizar o doutor Otávio pela sustentação oral, mas gostaria de fazer um rápido contraponto ao que foi dito aqui, tanto na sessão passada quanto nesta, pelo representante da autuada, no sentido de que foi atacada aqui a questão. A autuada emitiu mais de 1.500 notas fiscais durante um prazo largo de tempo, afirmando que aquele material seria de uso e consumo. Então já começa aqui, assim, se foi um erro absolutamente reincidente, né? E de difícil compreensão, né? Uma empresa do tamanho da Chevron pode manter uma menção de uso e consumo em mais de 1.500 notas fiscais durante tanto tempo, né? E, a nosso ver, as provas dos autos não estão absolutamente fragilizadas, muito pelo contrário. O auto de infração goza da presunção de certeza. E essa presunção decorreu do elemento indicado pela própria autuada. E a ela caberia fazer prova em contrário. E não se prova, minimamente, o pagamento do ICMS na posterior saída desse mesmo material. Então, a tentativa de desconstituição das provas dos autos, esta sim nos parece muito frágil, dado que ficamos apenas, olha, houve um erro aqui, mas qual a consequência disso, né? Quer dizer, quais as providências foram tomadas, o que decorre desse erro? Quer dizer, foi um erro apenas na impressão da nota fiscal, que constou lá, efetivamente, em todas elas, dizendo que aquele material era para uso e consumo, então deveria haver essa mercadoria, o tratamento diferente do uso e consumo, já que esse teria sido um erro. E essa diferença de tratamento absolutamente não foi provada nos autos. Nesse sentido, chegamos à conclusão absolutamente oposta a que chegou o defensor da autuada, no sentido de que nos autos há elementos suficientes para manutenção dessa infração. Era isso só que eu queria colocar, senhor presidente, antes até Obrigado. do doutor Argos apresentar o seu voto. Obrigado. Obrigado, doutor Antônio Carlos, obrigado pela... Doutor Otávio, eu vou indeferir o seu pedido porque o senhor já teve a oportunidade, até além da sustentação oral já realizada, o senhor já apresentou suas razões,
e elas estão compatíveis aí com a sua fala sobre as provas. Então, eu não vejo necessidade aqui de abrir novamente a palavra, que não é um debate aqui, né? Então, é só sustentação oral. Eventualmente, a gente pode até, para algum esclarecimento de fato, após os votos, a gente pode até avaliar a necessidade ou não de uma intervenção, mas no momento agora, eu acho que a oportunidade já houve, né? Então, eu Só passo a gostaria de fazer palavra. o registro que é um esclarecimento de fato mesmo, é simplesmente isso. Mas aí Mas aí, então, mas a matéria, de fato, o senhor já abordou a matéria de fato, falou das provas, então eu não vejo aí nenhuma diferença de contraponto, alguma coisa fora do, né, do que vocês já argumentaram. Então, eu vou então passar a palavra ao ilustre relator para proferir o seu voto. Doutor Argos, com a palavra. Muito bem, presidente, obrigado. Agradeço aqui as considerações do patrono, como igualmente eu faço em relação à representação fiscal. Se o senhor me permite. Argos, fechou o microfone. Fechou sem querer o microfone. Aí, Agradeço aqui a palavra, presidente. Cumprimento aqui a exposição do patrono, assim como igualmente eu faço em relação à representação fiscal. E se o senhor assim me permitir, eu passo já a leitura direta do voto em consideração ao patrono. Então, eu vou fazer a leitura integral do voto, ele não está muito extenso, eu vou tentar ser o mais breve possível. Pode ser? Pois não. Então, vamos lá. Dispensada aqui a leitura do relatório, vamos lá. Trata-se, pois, de processo que retorna a essa instância por determinação expressa da Câmara Superior deste Tribunal de Impostos e Taxas, a qual delimitou o objeto da análise, qual seja, tão somente o mérito trazido junto ao item 1 do presente AIN, consoante o dispositivo que abaixo se transcreve. Só a partezinha da superior. Ante o exposto, conheço em parte o recurso especial do contribuinte, dou-lhe provimento parcial, anulando em parte o acórdão recorrido para que uma decisão complementar seja prolatada pela Câmara Julgadora na análise somente ao mérito do item 1. Impende, pois, seja rememorado o item 1. Eu cito o item 1 aqui. Em cumprimento ao quanto determinado, passo imediatamente a análise do mérito trazido em sede de recurso de ofício, cujo parecer restou aviado às folhas 1507, deixando de ser analisado o recurso ordinário do contribuinte, eis que o mesmo se insurge tão somente em relação ao decidido junto ao item 1.2 do AIN em testilha. Em suas razões, o representante fiscal diverge do quanto decidido pelo julgador tributário em relação ao item 1.1 do presente expediente administrativo, assim resumindo o seu entendimento. Cito aqui o entendimento da representação fiscal. Com todas as vênias de estilo, ouso divergir do entendimento acima esposado. Como se percebe da leitura do excerto acima extraído do já mencionado parecer de folhas 1507, o representante fiscal, no que toca às notas fiscais e documentos trazidos aos autos, privilegia a forma pelo conteúdo, entendendo que a responsabilidade do contribuinte em preencher os seus documentos fiscais não pode ser afastada ou colocada em segundo plano, ainda que tais documentos se distanciem da realidade dos fatos e dos elementos que os deram causa. Todavia, foi justamente no sentido oposto que se manifestou o julgador de piso às folhas 1492, sentido este que aqui trago a colação e ao qual, desde já, anuncio minha integral filiação. A conferir. Eu só vou citar aqui. Não obstante, os documentos fiscais objeto da atuação noticiem que os produtos destinados ao encomendante seriam destinados ao uso e consumo, entendo que o conjunto fático probatório carreado aos autos pelo impugnante tem o condão de afastar a pretensão fiscal. Fecho aspas. Revisitando as provas trazidas aos autos, de plano extraído o conteúdo do contrato de industrialização e dos demais documentos aviados pelo autuado das folhas 1102 e seguintes, que a totalidade da produção industrial da contribuinte era, desde novembro de 2008, destinada à empresa Chevron, mormente a produção de óleos lubrificantes e graxas, tendo por destinação a venda a terceiros interessados. Destaco, como igualmente o fez o julgador de piso, que a então destinatária Chevron deteve todos os direitos e obrigações contratuais assumidas junto à empresa Texaco desde 2002, sendo responsável pelo fornecimento autuado não só de matéria-prima, como também de demais materiais, incluindo-se as embalagens, necessários à fabricação dos referidos óleos lubrificantes e graxas para posterior produção, envasamento e estoque do produto final. Esta era a realidade da operação das empresas FIDES, autuada, Chevron e Texaco, cuja formatação pôde ser ilustrada pelos documentos trazidos aos autos pela recorrente, mormente pelo conteúdo dos pedidos e notas fiscais tiradas em razão das operações de industrialização por encomenda, nas quais matéria-prima e embalagens foram enviadas sob o código CFOP 5901 pela Chevron autuada, para posterior retorno ao encomendante sob o código 5902 e posterior comercialização. Refiro-me aos documentos que encontram as folhas 1149 a 1470. Tal ilustração também pode ser dada quando da análise do fluxo de produção e comercialização de produtos específicos,
a exemplo do que fez o jogador de piso junto ao item 14 de seu deciso, cujo teor aqui copiei. Concluo. Do cotejo entre 1, a frase de destinação das mercadorias como uso e consumo constante das notas fiscais. E 2, a descrição dos fatos, as fases da produção, a remessa e retorno de mercadorias e, finalmente, a sua posterior comercialização, entendo deva-se impor a realidade dos fatos frente à descrição referida, a qual, em evidência, se encontra divorciada da realidade quanto à natureza das operações realizadas. Em reforço, é o que igualmente constato, verbo e graça, em relação ao recebimento das mercadorias pelo encomendante, a exemplo das graxas, dado que as mesmas não se davam para fins de uso e consumo, mas, ao revés, para a venda a terceiros no mercado, esse que é objeto de posteriores saídas. Relembro que a letra da cláusula inaugural do contrato de industrialização mencionado alhures e juntado, já com a defesa das folhas 1102, igualmente serve de fundamento ao que aqui se conclui, no sentido de que as referidas graxas industrializadas pelas autuadas seriam objeto de subsequentes saídas por parte da encomendante. A conferir, eu vou citar aqui. A FIT se compromete a fabricar exclusivamente para Texaco graxas de óleos lubrificantes industriais, a serem utilizados pela Texaco e vendido no mercado a terceiros interessados, bem como também envasar fluidos de arrefecimento para freios. A fabricação de óleos lubrificantes e das graxas deverá seguir as instruções fornecidas pela Texaco, a qual também fará o controle final da qualidade de cada produto. Por outro giro, a leitura da planilha de folha 7 a 72 bem explicita não só que todas as operações de industrialização objeto da presente autuação foram realizadas em razão de encomendas feitas pela empresa Chevron Brasil Lubrificantes Limitada, então incorporadora da empresa autuada, conforme protocolo de incorporação e instrumento de justificação dado em abril de 2014, como também que tais produtos, graças a Voline, Marfac, Multifac e outros, eram de propriedade da encomendante e por ela seriam e foram comercializados. Reputo deveras importante seja considerado o fluxo fiscal das operações de industrialização por encomenda, descritas nos presentes autos, não se olvidando a posterior venda dos produtos industrializados a terceiros. Os documentos trazidos em sede de defesa, cujo teor foi revisitado em sede de contra-razões ao recurso de ofício, folhas 1558, a exemplo da operação consubstanciada pelo pedido número 44000103, pelas notas fiscais 61320, 61321, 4672 e 4673, e finalmente pela nota fiscal 61903, não deixam dúvida acerca da realidade das operações e da final destinação dos produtos a terceiro adquirente, restando descabida a possibilidade de se considerar, visando os respectivos efeitos tributários constantes da presente autuação, teriam sido tais produtos destinados ao uso e consumo em razão de simples declaração aposta erroneamente em campo específico das respectivas notas fiscais. A mesma realidade de fluxo de operação pode ser encontrada nesses autos, especialmente nas notas fiscais e pedidos de folhas 1149 a 1470. É como entendeu o julgador monocrático, prestigiando-se, pois, a primazia da realidade sobre a forma, entendimento qual, de modo objetivo, faz com que a realidade dos fatos prevaleça sobre o aspecto formal. É como igualmente entendo, ao menos no presente caso, quando do cotejo dos documentos a esses expedientes trazidos e a narrativa das operações trazidas pela contribuinte. Reputo mais que acertada a decisão de folhas 1488, razão pela qual tomo para mim como se minhas razões de decidir fossem a conclusão encontrada junto aos itens 15 e 16 da mesma, cujo teor aqui integralmente colaciono a saber. Copiei. É como igualmente penso, é como igualmente decido, julgando irretocáveis os termos da decisão de folhas 1488, no que respeita ao item 1.1 do presente AIM. A conclusão que se apresenta é uma só, é de mistério que se reconheça o acerto do quanto decidido pelo julgador monocrático. Concluo, pois, por irretocável o teor da decisão guerreada proferida pelo julgador monocrático no que toca ao item 1 riscado na inicial, motivo pelo qual o recurso de ofício interposto em relação ao referido item não merece acolhida. É como decido. Como dito no introito dessa decisão, deixo, pois, de analisar o recurso ordinário manejado pela recorrente às folhas 15 e 22, em razão da limitação do objeto devolvido a esta Câmara Julgadora, em cumprimento ao quanto determinado pela Egrégia Câmara Superior deste título. Mantém-se inatacável, pois, o quanto decidido às folhas 18 e 12 em relação ao referido recurso. Diante do exposto de tudo o quanto dos autos se verifica, em relação ao item 1.1 do presente AIM, conheço parcialmente do recurso de ofício, e quanto à parte conhecida, nego o provimento. É com voto, presidente. Obrigado, doutor Argos. Parabenizo pelo voto, analisando aí novamente as provas dos autos, né? E conhecendo em parte do recurso de ofício, mas negando provimento em relação aí à matéria delimitada pela superior, né? Pela Câmara Superior, do item 1. O processo está em discussão. O doutor Samuel está pedindo a palavra. Pois não, doutor Samuel. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, bom dia a todos os membros da Câmara, doutor Otávio, a quem
parabenizo aí por novamente trazer os elementos aí de bastante importantes, né, para a análise do processo. Eu gostaria, pedir a palavra, senhor presidente, para, na verdade, demonstrar meu interesse em reanalisar esse processo, né? Já solicitei vistas aí, porque algumas questões que agora, analisando o processo, eu vi que eu já votei nesse processo há mais de 8 anos, né? E na sétima Câmara, uma Câmara de uma composição que, tal como essa, a gente discutia demais, né? A gente discutia muitos processos, né? Estou olhando o voto da relatoria da doutora Denise. Essa questão, exatamente a questão do item 1, foi objeto de análise em vista do doutor Rodrigo Dalla Pria, né? E a Câmara entendeu por unanimidade, né, que pelo provimento do recurso de ofício, né, restabelecendo esse item 1. Né? Então, isso para mim é uma questão que eu preciso rememorar esse processo, reanalisar, ver o que aconteceu no processo nesses 8 anos, né, que se passaram desde essa decisão da sétima Câmara. Analisar de novo as provas que estão colocadas, porque algumas questões aqui que foram ditas, né, que eu estou aqui me recordando do processo, o doutor Otávio colocou a questão da prova do físico, ela, no meu entendimento, ela está perfeita, né? Ou seja, o que o físico tinha que provar já comprovou, que o próprio, né, o próprio contribuinte declarou tratar-se de material de consumo. É claro que isso não é determinante ao extremo, ou seja, isso, mas é o ônus exclusivo do contribuinte comprovar que foi um erro que ele cometeu, né? E esse ônus é dele, não é do fisco. O fisco não tem que comprovar que não era tal. De maneira que... E eu lembro aqui de algumas questões, né, que coloca aí que isso fundamentou também o voto do doutor Argos, aqui eu parabenizo pelo voto, sempre muito claro, muito direto e muito calcado nas provas, né? Ele coloca lá a questão de certa exclusividade da Chevron, tudo mais, coisa que não é o caso aí. Então, havia muitas saídas, né? Há provas de saídas para outros contribuintes, de maneira que eu, nesse momento, eu não posso nem referendar aquele voto, porque eu não sei exatamente o que aconteceu nesses 8 anos que se passaram. Então, por isso, senhor presidente, aí, com licença, doutor Argos, eu pediria vista desse processo para eu analisar mais calmamente essa matéria e talvez até mesmo concordar, né? Como sempre, posso até concordar com o doutor Argos, mas nesse momento eu não me sinto muito à vontade de fazê-lo em função dessa análise prévia que eu já tive nesse processo aí. Obrigado, professor Samuel. Eu já vi aqui a pedido de vista e já concedi, né? E até porque realmente é uma análise probatória, né, de grande proporção aqui. Precisava analisar essa grande quantidade de documentos e no detalhe, né, até por conta das alegações do contribuinte e da tese sustentada pela representação fiscal. Alguém mais gostaria de vistas? Daniela? Não, tudo bem. O doutor Samuel vai levar em vistas, então eu vou analisar o caso. Eu achei o caso muito... É um caso bem interessante. Então, é bem interessante, diferente. Ele já voltou da superior para uma análise mais completa das provas. Agora, acho que cabe a gente dar um olhar aí no detalhe para que não aconteça novamente. Mas o doutor Samuel pediu vistas, então eu acho que não há necessidade de pedir também. Eu farei a minha análise à parte quando o processo no retorno. Okay. Mas eu analisarei porque precisa, para a formação de convicção aqui, precisa de uma análise. Tá bom. Bom, então, o processo, então, está saindo em vistas para o doutor Samuel Magro para avaliar o processo em face da proposta do doutor Arcos. Doutor Otávio, então o processo sai em vista. Tá bom, muito obrigado. Tá bom? Agora, ok. Então, não, agradeço mais uma vez e boa sessão para vocês. Obrigado. Obrigado. Então, encerrado, então, este
este julgamento, né? Vamos, então, para o próximo processo da pauta. Eu vou aqui, na sequência aqui da nossa pauta, Salonete, Comércio de Brinquedos Eireli, o AIN é o 4.138.653. Eu sou o relator, é um recurso de ofício. Não há inscritos para sustentação oral, então eu vou direto para minha proposta de voto, né? Então, vamos lá, indo direto ao ponto aqui. Conforme consta do relatório deste voto, é recurso de ofício contra a decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o AIN. De início, anoto que não conheço dos pedidos de nulidade do auto de infração, cancelamento dos lançamentos fiscais pelos erros da fiscalização ilegalmente corrigidos no decorrer da lide administrativa, que a fiscalização deveria apurar os valores de ICMS, dar oportunidade ao contribuinte para regularização, não podendo desenquadrar o contribuinte nessas circunstâncias, cancelamento do AIN por violação a princípios constitucionais e quanto à ilegalidade da atualização da multa fiscal sobre o valor básico. Que tais questões deveriam ser invocadas por meio de recurso ordinário, nos termos do artigo 47 da Lei 13.457, e não em contrarrazões. Então, eu me lembro aqui um alerta, né, do Dr. Antônio Carlos sobre esse processo, né, que houve alegações típicas que seria de recurso, né, ordinário. Então, doutor Antônio Carlos, eu não estou, então, conhecendo dessas matérias, porque ele não interpôs o recurso cabível, né? Ele alegou, ele misturou tudo nas contrarrazões, né? O contribuinte, ele impugnou o recurso de ofício e acabou também se estendendo nas contrarrazões em outras matérias que deveria ter recorrido deveria ter impugnado através de recurso ordinário. Então, eu não estou conhecendo dessas questões. Passo, então, ao exame do recurso de ofício, consignando que a representação fiscal se insurge expressamente apenas quanto ao item 3. Nesse sentido, a decisão de primeiro grau em relação aos itens 1 e 2 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive por força do artigo 20 da Lei 13.457. Assim é que, relativamente ao item 3, o apelo oficial deve ser provido. A decisão recorrida, ao julgar parcialmente procedente o item 3 do AIN, assim decidiu, as folhas 2.106. Então, só para resumir aqui, o que a decisão de primeiro grau entendeu? Ela reduziu o valor da multa, porque no DDF o valor dos itens 2 a 5, itens 3.2 a 3.5 do DDF ficou em branco e totalizou-se apenas o 3.1, né? Então, ele reduziu o valor de 67 mil, mais ou menos, para 6 mil e poucos reais. Então, essa foi a decisão e, por isso, o recurso de ofício. A representação fiscal em suas razões recursais, as folhas 2.129, por sua vez, argumenta que o DDF está correto ao indicar o valor de R$ 67.572,11, como sendo o valor total da multa fiscal do item 3 do AIN, e não apenas do item 3.1, consoante foi esclarecido pela fiscalização no retorno da diligência solicitada pela parte ativa, folhas 2.117 a 2.119 e documentos de folhas 2.120 e seguintes, que aqui eu transcrevo. De fato, a autoridade lançadora, pela manifestação de folhas 2.117 a 2.118, esclareceu que o valor constante do item 3.1 do DDF refere-se à totalidade da multa fiscal do item 3. Vejamos o seguinte excerto. Então, aqui eu transcrevo os esclarecimentos da manifestação fiscal a respeito disso, que, muito embora tenha preenchido apenas o 3.1 do DDF, pelo valor total da multa, não poderia, os demais subitens, eles foram zerados, estavam zerados, mas o valor total constou do DDF.
A fiscalização, então, volto aqui ao meu voto, né? A fiscalização demonstrou aritmeticamente que o valor da penalidade do item 3 é realmente o montante de R$ 67.572,11, tendo em vista a base de cálculo e a alíquota da penalidade tributária aplicável à espécie. De outra parte, a norma individual e concreta, em textilha, item 3 do AIN, pela infringência dos artigos 109, 253 e 254 do RICMES, fez incidir a multa do artigo 85, inciso 7, letra A, combinado com os parágrafos 8, 9 e 8º, 9º e 10º da Lei 6374/89, e não apenas subitem 3.1 do DDF, mas para o item 3.1 no total, né, na sua integralidade. Nessas circunstâncias, claudicou a decisão de primeiro grau ao afastar parcialmente a penalidade referente aos itens 3.2 a 3.5. É que a instalação da relação jurídica tributária sancionatória do item 3 do AIN foi absolutamente irregular, obviamente envolvendo subitens 3.1 a 3.5. Em outras palavras, o fenômeno da incidência normativa se deu pela autoridade competente nos termos da ordem jurídica. Faço aqui algumas considerações a respeito da incidência da norma, né? Que no presente caso houve correta subsunção do fato ilícito infracional referente aos meses de julho a novembro de 2019, à norma geral e abstrata sancionatória, até porque, sob esse aspecto, a parte passiva não trouxe qualquer argumento apontando erro de acusação. A autoridade fiscal, em linguagem competente, descreveu claramente o ilícito fiscal do item 3 do AIN, falta de entrega de dias dos meses de julho a novembro de 2019, surgindo a obrigação de o sujeito passivo pagar a multa fiscal pela aplicação da sanção tributária do artigo 85, inciso 7 da Lei 6374/89. Destaque a mera ausência de discriminação mensal do valor da sanção tributária em DDF não tem o condão de macular a constituição do crédito tributário, quando o ato de lançamento observa todos os pressupostos da legislação tributária estadual, que é um subsistema do ordenamento jurídico pátrio. Por tais razões, provejo o apelo da Fazenda, do Estado, para restabelecer a integralidade da penalidade fiscal do item 3 do AIN, no valor de R$ 67.572,11. Então, eu estou conhecendo do recurso de ofício e dando parcial provimento para restabelecer a integralidade da multa fiscal do item 3, né? Então, na verdade, eu estou aqui desconsiderando a forma como o DDF foi elaborado inicialmente, né? Por quê? Porque a totalidade da multa está lá no DDF, e a multa tem que ser aplicada na integralidade, né? Não houve aí nenhuma outra erro formal, erro de direito a respeito da incidência da sanção tributária. Então, essa é a minha proposta de voto, o processo está em discussão. Pois não, doutor Samuel? Não, senhor presidente, é só uma observação aqui, talvez seja essa que o doutor Tony também ia colocar, que enquanto eu lia o seu voto, de certa forma, eu iria discordar, né? Porque eu falei, bom, no caso aqui, como é GIA, teria que apurado mês a mês. Aí, quando eu fui olhar, na verdade, o caso ali é que a multa foi aplicada, né, no limite de 1% do faturamento dos 12 meses, né? Então, Isso. Então, não há como você distribuir esse valor ao longo dos meses, né? Então, está corretamente colocado ali, não há nenhum erro no DDF. Se a multa fosse inferior a 67 mil, que era o limite do item, né, que ele poderia aplicar, certamente teria sido feito ali por subitem, né? Aí, no caso, então, só uma observação, de maneira que eu vou acompanhá-lo integralmente aí em seu voto. É só isso, obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Doutor Antônio Carlos? Muito obrigado, senhor presidente. Queria iniciar cumprimentando mais uma vez pelo seu voto, sempre muito claro e lúcido, e facilita muito o entendimento do leitor
e enriquece os nossos debates. No entanto, senhor presidente, e também aos demais integrantes desta Câmara, existe aqui, como já foi até antecipado, uma divergência, porque nos parece que o recurso de ofício apresentado ele tem elementos típicos de razões de recurso ordinário. Ele tem as duas coisas, né? Ele tem as contrarrazões de recurso de ofício e, junto com as contrarrazões, tem também elementos de recurso ordinário. No caso, inclusive atendendo ao interesse público e à nossa atividade aqui de custos legis, né? Embora a conclusão a que chegou o voto do ilustre relator seja a mesma exarada no nosso parecer em recurso de ofício, nos parece que, no caso, o caso requer a aplicação dos princípios da informalidade e da fungibilidade recursal que informam o processo administrativo. É sabido que o nome iuris atribuído à ação, de modo algum, vincula o julgador, haja vista que a natureza da relação processual é definida pela causa de pedido e pelo pedido expostos no recurso, que, no caso, pede a nulidade e o cancelamento de todo o auto de infração e não apenas da parte objeto do recurso de ofício. Por outro lado, senhores, há que se reconhecer que aquelas razões de recurso ordinários enxertadas nas contrarrazões ao recurso de ofício não tiveram seu regular juízo de admissibilidade, até por uma questão do próprio processo do EPAT, né, do processo eletrônico, né? Essa competência de admissibilidade é dos delegados tributários de julgamento. Então, quer nos parecer que a melhor forma de aperfeiçoar o curso desse processo seria a conversão do julgamento em diligência para que o delegado tributário de julgamento fizesse o juízo de admissibilidade e, em o fazendo, encaminhasse esta representação fiscal para as contrarrazões ao recurso ordinário, para só após ser julgado o recurso misto, que contemplasse tanto o recurso de ofício, que está sendo objeto de análise nesse momento, quanto o recurso ordinário, que nos parece também merece ser analisado. Então, é nesse sentido que nos manifestamos e pedimos licença até para registrar essa manifestação, formalmente, por escrito, para que conste dos autos esse elemento. Era isso, senhores. Obrigado. Então, no caso, a representação fiscal está propondo a conversão em diligência, é isso? Exato, conversão de diligência. Na verdade, converter as contrarrazões para ver se o delegado aceita, recebe as contrarrazões como recurso também, é isso? Como recurso ordinário também. Em função desses dois princípios, né? Tanto da fungibilidade recursal quanto o princípio da informalidade do processo administrativo. Realmente houve um erro ali, né? O contribuinte colocou como contrarrazões ao recurso de ofício, ele enxertou ali elementos de razões de recurso ordinário, que nos parece merece ser analisado também. Doutor Samuel? Doutor Daniela, depois. Na verdade, senhor presidente, nem vou entrar nessa questão que o doutor Tony colocou, então eu só queria abrir um parênteses aí para não deixar suspensa essa discussão, que eu tenho uma dúvida com relação ao seu voto, que o senhor está conhecendo integralmente e dando parcial provimento no... Tanto, isso. Por que é o parcial? Eu não entendi aí. Porque o item 1 e 2, eles foram cancelados. E a representação concordou com a cancelamento. Perfeito, desculpa. Perfeito, tá bom. Então é essa. Só fiquei com esse item 1. Então, porque, na verdade, o recurso de ofício ele foi impugnado expressamente no item 3. O item 1 e 2 houve concordância.
Ah, tá. Desculpe não ter É, prestado atenção. Desculpe, então. Tá ok, obrigado. É só isso, então, retomamos tá, a discussão, porque acho que a doutora tá. Daniela vai falar sobre a Do- questão do doutor Tony, né? Que nós temos aí um problema aí que alguém, para viabilizar a proposta e o entendimento do doutor Tony, a gente vai ter que preparar um voto nesse sentido, se for o caso, né? Por tá, enquanto, eu quero só ouvir a respeito dessa matéria. Obrigado. tá. Doutora Daniela, uma palavra. Então, eu não havia me atentado para esse detalhe também nesse processo, mas a partir do momento que o Dr. Tony colocou luz na questão, né, de fato, o contribuinte apresenta uma peça única com contrarrazões e recurso ordinário, né? Embora ele tenha protocolado como recurso, como contrarrazões, ele traz realmente razões como se fosse um recurso ordinário e termina pedindo cancelamento. Então, acredito que passou ali direto na, na admissibilidade, porque não foi protocolado com a formalidade de ser um recurso ordinário. Mas, talvez evitando eventual nulidade, coubesse mesmo pedir para o delegado analisar, se não é o caso de ser admitido, para que a gente possa analisar essas razões como um recurso ordinário, né? No caso, como um recurso misto, o ofício mais o ordinário, porque senão ele vai ficar sem análise aquele outro pedido dele. É complicado, embora sem entrar no mérito da matéria, né? Ainda que se diga, ele não cumpriu a formalidade, há uma formalidade mitigada no processo administrativo e a intimação é para apresentar contrarrazões e eventual recurso. Então, também isso induz o contribuinte a eventualmente apresentar uma peça só. Não é raro ver as contrarrazões apresentadas junto com o recurso ordinário, só que normalmente o contribuinte protocola tudo como recurso ordinário, né? E aqui ele protocolou tudo como contrarrazões. Talvez caiba mesmo a diligência. Não sei o que os colegas acham, mas talvez faça sentido, sim, a proposta do Dr. Tony. Doutor Samuel? Um monte de janela aqui, superintendente, até eu achar a janela do... para eu habilitar o microfone. Desculpe. Deixa eu entender uma questão aqui, doutor Rivaldo, com essa resposta anterior. Os itens 1 e 2, eles foram cancelados ou foram reduzidos, que são 3 itens, certo, Wain? Eu estava exatamente aqui, eu li aqui, fui buscar a decisão, parece que eu peguei uma primeira decisão que deve ter sido anulada, porque ela estava cancelando todo aí. Então, eu não achei aqui ainda, não cheguei aqui ainda no processo não sei se houve uma segunda decisão. Alguém poderia me dizer qual O, é a página ou em que está a Eu decisão que nós estamos? posso auxiliá-lo? Por favor. pois não, As Tony. páginas 2102 e 2107. Houve parcial provimento em relação aos itens 1 e 3 e improcedente item 2. Então, Eu dei uma informação errada. O item 1 é a redução e o item 2 é cancelamento total. isso. É isso. E para esses 2 itens, a representação fiscal não recorreu. Ela aceitou a decisão. Então, Isso. ficou no parecer de recurso de ofício da representação fiscal apenas o restabelecimento integral do item 3, que foi a proposta de mérito do doutor Orivaldo. Tá, então, o objeto desse possível recurso ordinário seria, então, a parte mantida do item 1, certo? A parte mantida do item 1 e do item... Não, do item 3 ele apresentou contrarrazões. Isso, Ou está seja, certo. disso não sei discussão. Isso, Então, exato.
Exatamente. Então, o objeto do que seria o recurso ordinário seria essa parte mantida do item 1. Do item 1. Eu acho que é A isso. questão é se ele havia interesse jurídico num recurso Entendi. ordinário. Então, havia, porque ele Tem o uma item parte do item 1, perfeito. Eu, particularmente, eu compartilho aí também com essa visão do Dr. Tony aí, da representação. É claro que o contribuinte ele contrata o advogado que quiser, tudo mais, mas não sei, né, o tamanho, o porte desse contribuinte, né? Às vezes o porte pequeno acaba pegando um advogado de família, né? Ou então de trabalhista, né? Para fazer um recurso e acaba acontecendo essas coisas, né? Então até em função disso, né? Se for um pequeno contribuinte, eu também tendo essa Salonete de Comércio de Brinquedos Eireli, ou seja, uma Eireli, né? Eu entendo que seria o caso, assim, de talvez oferecer essa oportunidade aí, né, de devolver para o delegado para ele reanalisar essa matéria aí, né? Essa distribuição, Tá bom. ele receberia, né, essas contrarrazões como ofício, porque eu já peguei um caso assim em algum momento aí na minha carreira aqui no TIT, certamente foi um caso só, né? Tentei buscar aqui, não consegui encontrá-lo, e que naquela oportunidade meu entendimento foi nesse sentido, né? Na verdade, acho que assim, de retornar, né? Que aí tem que retornar, porque, ou no meu caso, acho que nem mandei retornar, como a própria representação já havia analisado Não, ele mandou voltar, tem que voltar de qualquer maneira, né? Porque tem que ter o rito do ordinário também, né? Bom, Tá bom. vamos Doutor ficar Argos pediu a palavra também? Não, presidente, a gente já se deparou aqui, nesta Câmara, inclusive, um caso de minha relatoria em que o recurso ordinário foi protocolado na mesma peça, mas ele chamava recurso ordinário. Então, tinha lá as contrarrazões, acabava as contrarrazões no mesmo arquivo, recurso ordinário. E nós adotamos essa solução e dizer, olha, acho que o recurso ordinário não foi visto, vamos aqui converter em diligência para que se admita ou não, por aí vai. Então, neste caso concreto, a minha preocupação era o quando, né, foi apresentado esse suposto recurso. E dentro do prazo, quer dizer, me parece sim fazer sentido essa observação da representação fiscal, especialmente quando eu leio aqui o parágrafo 125, no pedido do recurso, que diz, recurso não, das supostas contrarrazões, por todo exposto, o que se requer é o recebimento do presente recurso. A parte sabidamente estava interpondo um recurso para ela, vamos assim dizer. E houve realmente uma deficiência técnica no sentido de chamar lá no começo de contrarrazões, mas provavelmente porque, como bem colocado pela doutora Daniela, ele foi intimado a apresentar contrarrazões e eventual recurso. E, né, talvez o contribuinte não tenha a obrigação de saber que sejam peças separadas, enfim. Eu julgaria prudente essa conversão para que a autoridade competente pudesse aí, como bem dito pelo doutor Tortello, né, por uma questão até de fungibilidade, ainda que não esteja escrito recurso ordinário, mas o próprio pedido evidencia que é o recurso da parte, né? Então, eu acharia prudente, sim, essa sugestão. Bom, eu posso alterar o voto, já que estão todos inclinados nessa posição, eu posso alterar o voto ou alguém fazer preferência. Eu deixo vocês à Eu posso até ver vontade. aqui, presidente, como eu comentei, deixa eu ver se eu encontro aqui, porque nós
Tivemos um caso semelhante, mas era justamente como eu disse aqui, os recursos foram protocolados juntos numa única peça, ainda que em sequência, e não foi visto. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque daí estaria, em tese, já pronto, vamos dizer. Presidente, diante da evolução dos debates, eu havia preparado aqui uma manifestação para fazer por escrito. Eu acho absolutamente desnecessário, dado que me parece que houve um consenso aqui no sentido de fazer essa diligência. Se os senhores preferirem, eu posso disponibilizar esse texto para eventualmente subsidiar esse voto pela diligência. Não sei quem faria, né? Tony, se quiser fazer a manifestação, pode apresentar, não tem problema não. Aí fica do jeito que ficar mais rápido e mais fácil aqui, em nome da celeridade, do jeito que Porque os senhores aí preferirem. alguém faz a preferência e adota os seus fundamentos e pronto. Tá bem, então. Pode ser feito assim. Eu vou Então, pedi-la, então. faz a pedido de manifestação, de preferência, e eu concedo. Tá. Deixa eu lá, solicitar manifestação. É só clicar aqui no botãozinho manifestação da representação fiscal Isso. e Aí vai gravar. aparecer para mim, eu concedo, você faz o registro. Eu já cliquei aqui. Acho que eu tenho que gravar, né? Precisa gravar. Isso. Agora sim. Pronto. Está disponibilizado. Ótimo. Rapidamente aqui eu já. Só um Ctrl+C, Ctrl+V. Prontinho. Não sei se os senhores já veem aí. Para mim, eu já estou vendo aqui. Tá ótimo. No sentido aí, né, que você está propondo aí, questão do princípio da fungibilidade, dos princípios da informalidade do processo, né, nessa linha. E muito bem claro aqui as suas exposições, seus argumentos. É importante, porque ainda que no mérito a decisão acabe com o mesmo resultado do voto do Dr. José Aurivaldo, mantido o andamento do processo nesses termos, o contribuinte fica definitivamente julgada a parte que o contribuinte perdeu, que ele não teria recorrido, e aí ele não poderia apresentar RESP. É preciso fazer a diligência para garantir para ele o direito de prosseguir no processo caso ele tenha interesse, porque aqui claramente ele teve interesse. É importante manter que ele tenha esse pedido analisado formalmente, e não apenas, vamos analisar aqui e encerra. É complicado. Acho que é a melhor solução mesmo. Doutor Argos vai fazer a voto preferência? Presidente, como o senhor determinar, ué. Se quiser, eu faço. Eu vou só simplesmente dizer que, mediante a manifestação da representação fiscal, entendo melhor solução seja a conversão de julgamento em diligência. Eu faço aqui, peraí. Faz o pedido de preferência. Tá, deixa eu fechar a janelinha aqui, que é isso, começa a abrir muita janela. Deixa eu estar a voto de preferência. Quando eu abro muitas janelas, eu sempre acabo fechando a que não é para fechar. Não, mas isso é a regra. Isso não é só você, pode ficar tranquila, se serve de consolo. Sempre essa é a regra. Vamos lá, relatório e voto. Deixa eu ver aqui.
Tony, qual que é tem fácil aí as páginas do recurso? Na sua observação, tem que fechou a minha janelinha aqui. Só um minutinho, Marcos. Recurso ordinário. 2134, 2160. 2134. São as contra-razões, né? Que tem conteúdo de recurso. 2134 e 2160. 2160. Peraí. Só fazer uma ementa aqui. Julgamento de diligência. Registrar voto. Bom, eu fiz aqui. Vamos ver se... Espera aí que fechou. Agora fechou o vídeo de todos aqui. Vamos lá. Pronto. Deixa eu ver se está de bom tamanho. Eu vou rapidamente só ler aqui. Diante da manifestação da representação fiscal, no sentido da necessária conversão do julgamento de diligência, adoto como se minhas fossem as suas razões. Assim como apontado, constato não existir nos autos a admissibilidade pelo delegado tributário de julgamento da peça processual tida em fungibilidade por recurso ordinário manejado às folhas 2134 e 2160. Tampouco tenha sido notificada a Fazenda Pública para que apresentar suas contrarrazões do referido recurso. Desta feita, buscando sanear o regular trâmite do presente processo administrativo, entendo necessária a conversão do presente julgamento de diligência à Delegacia Tributária de Julgamento para que se digne a autoridade julgadora a proceder à admissibilidade do recurso aviado das folhas 2134 e 2160 para, em sequência, seja devidamente notificada a Fazenda Pública a apresentar suas contrarrazões com a posterior subida dos autos a este relator para apreciação e julgamento por esse Tribunal de Depositários. Só precisa tirar este relator, né? Ou, o relator, enfim. Mas é isso, não sei se de acordo. Para mim tá ok. Tô de acordo aí com o texto do... Eu posso dar uma sugestão, doutor Argos? Pode. Então, proceder à admissibilidade não iria mudar muito em nada o sentido, mas talvez proceder à análise da admissibilidade, porque, da maneira como a gente está colocando, meio que parece que nós estamos determinando alguma coisa a ele. Né? Abre a edição para mim, presidente, né? Por favor. Eu corrijo isso aqui. É um detalhe, mas acaba contando, né? Parece que está determinando que seja admitido. Não é isso, doutor Samuel? Isso. Que ele analise, tá certo. Faz sentido, sim. Porque nem precisaria voltar, né? Abriria então, direto vistas para representação. Certo. Essa foi uma preocupação que eu tive também na manifestação. A análise da admissibilidade. Análise. Ou fazer o juízo de admissibilidade, né? Isso, melhor ainda. O juízo de admissibilidade, pronto. Melhor ainda.
juízo de admissibilidade do recurso conhecido sobre ao relator para apreciação ao relator, parará. Pronto. Está de bom tamanho. Só mais uma questão, já que estamos indo às Tem mais uma minúcias. questão, vai ter que habilitar a edição de novo, presidente. Se for... Não, é só, veja se o que eu vou dizer faz sentido. Que, na verdade, essa parte final aí, com a posterior subida, só falar que seguiu o trâmite, é que, na verdade, aí acabou a nossa competência, ou seja, não volta para o doutor Erivaldo, vai ter que ser feita uma nova distribuição, né? Vai ser feita uma nova distribuição desse processo, né? Porque há um novo recurso sendo colocado. Então, acho que isso aí sempre falou, olha, ele faz faz a análise da admissibilidade, né? O juízo de admissibilidade. Mas a decisão do Pérez, e inclusive a manifestação da representação que diz antecipadamente que concorda com o quanto decidido. Não, isso daí é objeto do recurso de ofício. E daí então, esse recurso de ofício vai ter Mas vai ser redistribuído para outro relator? Eu acho que vai estar prevento aí. Eu acho que está prevento acho que também. está prevento. Bom, mas isso também é irrelevante para nós aqui. Se vai distribuir ou não, tanto faz. Se voltar, voltou. Se não voltar... Como vocês quiserem. Não, tá bom. Então, sigamos. Eu acho que está prevento porque o ofício foi acatado, já foi, inclusive, apresentado o voto, já tem a manifestação da representação, vai apenas ver se admite o ordinário, se admite volta, prevento aqui, para o Pérez analisar o ordinário. O ordinário e de ofício de novo. Sim, né? de ofício junto, claro. É que vai ter, que o ofício, o ordinário não foi distribuído, né? Então, mas como o recurso de ofício já está, acho que está prevento aqui já. Vai estar prevento. Eu acho que a Câmara está preventa aí, no caso. Mesmo sendo... Porque se fosse admitido como recurso ordinário, viria para cá do mesmo jeito. Não, perfeito. Então está ótimo. Mas isso seria agora... Está ótimo. Se vai distribuir ou não. Eu acho que nós estamos prevendo, mas se distribuir... Perfeito. Então, vamos para frente. Muito bem. Então, eu acho que os debates aqui foram bem... Todo mundo participou intensamente aqui. Estou encerrando os debates. Aguardo confirmação de presença para quórum de votação. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Processo convertido em diligência para que o delegado tributário exerça o juízo de admissibilidade da peça apresentada pelo contribuinte por maioria de votos, vencido o relator. Muito bem. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Último da pauta e último dessa sessão, Indústria de Calçados PSOL, AIN 4.150.079, relatora a doutora Daniela. O recurso é misto. Não há inscrição para sustentação oral, então eu passo a palavra diretamente à doutora Daniela para proferir o seu voto. Doutora Daniela, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O voto está disponível no processo e eu vou passar a leitura do meu voto. Aqui cuida de um processo
onde o contribuinte Quissol, a autuada Quissol, foi acusada de 5 infrações, né, sendo que ela optou pelo pagamento dos itens 2 a 5 já na oportunidade da apresentação da defesa. Foi convertido em diligência, o pagamento foi certificado pela unidade fiscal de cobrança e o processo seguiu relativamente ao item 1, que versa sobre deixar de pagar ICMS no montante de 943 mil, nos períodos de agosto de 2019 a setembro de 2020, por emissão, sem o devido destaque do imposto, das notas fiscais eletrônicas modelo 55, relacionadas no demonstrativo do anexo A, referentes a operações com incidência do ICMS, que foram tratadas indevidamente como não tributadas, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. As operações tiveram como destino o contribuinte Transface Transportes Limitada, e receberam um tratamento tributário indevido de não incidência do ICMS, como se fossem remessa para depósito fechado ou armazém geral, utilizando de CFOP específico para isso, né? No entanto, na época, a Transface não possuía atividade de armazém geral em seu registro na JUSESP, não atendendo, portanto, a condição necessária para a fruição do benefício fiscal previsto no artigo 4, inciso 1, da Lei 6.374, de 89. A atividade secundária registrada na JUSESP, à época dos fatos, é de depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Não se insere no conceito legal de armazém geral, conforme definido pelo Decreto Federal 1102, de 21 de novembro de 1903, que institui regras para o estabelecimento de empresas de armazéns gerais, determinando os direitos e obrigações dessas empresas, impossibilitando, portanto, a fruição do benefício fiscal. Vou me permitir não ler as demais acusações, porque não estão aqui em discussão, né? E então, o auto de infração foi lavrado em 11 de agosto de 2022, a autuada apresentou defesa tempestiva, informando o pagamento dos itens, e manteve a acusação, sobreveio a decisão monocrática de folhas 1150, que manteve a acusação do item 1. Tratando-se de decisão contrária à Fazenda, foi apresentado o recurso de ofício nos termos que foi parcialmente provido o item 1. Tratando-se de decisão contrária à Fazenda, foi apresentado o recurso de ofício nos termos do artigo 46. A representação fiscal junta a parecer em folhas 1165, pugnando pelo não provimento do recurso de ofício. Contra a porção da exigência mantida pela julgadora monocrática, a autuada apresentou recurso de ofício, alegando em apertada síntese: embora a Transface não possuísse cadastro de armazém geral, as operações havidas foram de armazenagem. 2. O erro cadastral da empresa parceira foi sanado em 2022. A empresa apresenta a tese no sentido de que as operações de armazenagem não há transferência de propriedade das mercadorias, o que impediria a incidência do ICMS, e afirma ainda que a exigência de imposto nessas operações geraria uma soma zero, já que havendo incidência na remessa, só também seria exigível o imposto no retorno, sendo assim descabida a exigência. Bom, voto. Então, vamos apenas cuidar do item 1. No recurso de ofício, a decisão monocrática na decisão monocrática houve a redução da exigência, pois assim entendeu a douta julgadora monocrática. Aqui eu transcrevo o trecho da decisão monocrática, mas acredito que basta explicar aqui brevemente. A questão é que a autuada é do setor calçadista e existe uma redução de base de cálculo na incidência tributária para este setor especificamente. Então, e não foi aplicado na acusação inicial, a douta julgadora acolheu o pedido do contribuinte e reduz a base de cálculo do imposto. Então, entendo que andou bem a julgadora de piso, a aplicação da redução da base de cálculo do setor calçadista é de ser mantida, posto que não há dúvidas sobre o tipo de mercadorias objeto das operações autuadas. Inclusive, tal situação é reconhecida pela douta representação fiscal em seu parecer, onde propõe que seja negado o provimento ao recurso de ofício. Do recurso ordinário, a recorrente é a empresa do setor calçadista que fabricou e remeteu mercadorias para depósito junto à Transface Transportes Limitada. E tratou tais remessas como se operações não tributadas fossem, aplicando o artigo 7º, inciso 1 do RIC, que transcrevo.
Assim, a recorrente não nega a materialidade das operações. A questão aqui está em determinar se as remessas estariam dentro do campo de incidência do imposto. Entende o fisco que a Transfácil Transportes não cumpria os requisitos exigidos dos armazéns gerais e, portanto, a operação de remessa para esta empresa, ainda que com finalidade de depósito, é tributada. O comando contido no dispositivo em questão, o artigo 7º, é bem específico. E não é qualquer remessa para depósito que se dá ao abrigo da não incidência. É a remessa para armazém fechado neste estado. Quisesse beneficiar qualquer remessa a título de depósito, assim o teria feito o legislador. O JuSesp da Transfácil, folha 108, não deixa dúvidas de que estamos diante de empresa do ramo de transportes, e não de um armazém geral. Andou bem o julgador ao realizar o lançamento de ao analisar o julgamento de ofício, posto que as operações são regularmente tributadas. Vou corrigir aqui. Quanto às alegações sobre a ausência de transferência de propriedade das mercadorias, é certo que as operações entre filiais da mesma empresa, a jurisprudência vem se formando no sentido de que, na ausência do negócio jurídico com terceiros, não incide ICMS. Porém, aqui não estamos diante de operações de transferência de mercadorias, muito menos de operações entre filiais da mesma empresa. Tendo em vista que o critério de incidência eleito pelo legislador é o critério físico, não é possível afastar tal exigência com base na ausência de transferência de propriedade das mercadorias, o que só poderia acontecer diante de decisão dos tribunais superiores, declarando a ilegalidade da norma. Eu transcrevo o artigo 28 da Lei 13.457, que veda que seja afastada a lei norma antes da declaração de constitucionalidade, e assim sendo, por serem incontroversas as remessas, bem como a irregularidade do depositante, é de ser mantida a exigência. Por todo exposto, mantenho integralmente a acusação remanescente e nego o provimento ao recurso de ofício, bem como ao recurso ordinário, mantendo integralmente a decisão monocrática. É como voto, senhores. Negando o provimento aos dois apelos. Muito bem, o processo está em discussão. Pode abrir para edição de voto, doutor José Aurivaldo, por favor? Eu ia até fazer já que você pediu, eu ia até fazer uma sugestão. Tem um erro de digitação, que é a palavra operações, tá? Hiperações, e tem Eu corrigi a palavra agora, foi esse mesmo que eu vou. E a palavra e a palavra tem uma palavra específica, que também acho que... Deixa eu olhar aqui. Se você quiser corrigir aí, mas assim, não muda nada, mas... Eu vou corrigir, né? Não, aqui, ó, o comando não muda nada, mas contido... muda tudo. O comando contido no dispositivo em questão, artigo 7, é bem específico. Acho que é específico o que você quer dizer. Presidente, eu ia só talvez aqui discutir ideias mesmo, mas eu vejo recurso aqui. O que acontece, a tônica dessa questão é que, salvo o melhor juízo, as operações elas foram materializadas aí pela remessa para essa tal transportadora, né? Mas as notas fiscais evidenciam a remessa à transportadora, o retorno da mercadoria e a venda dela para uma trading, ou seja lá para quem for, né? E o contribuinte alega que ele efetivamente depositava essas mercadorias com essa transportadora e que tanto assim seria que em 2022 a transportadora regularizou a sua, entre aspas, regularizou a sua situação junto à JuSesp, que ela era um depósito, um armazém, não sei se é armazém geral, mas enfim, um armazém aí de recepção de mercadorias e que o contribuinte, inclusive, exportando essas mercadorias, não submeteria a incidência de ICMS. Então, a questão é a formalidade de essa transportadora
atuar como armazém geral, mesmo não tendo essa licença à época das operações, ela veio a ter 2 anos depois, se isso descaracterizaria toda a operação. Eu estou vendo aqui no CADESP que a empresa ela passou a ter como atividade secundária, pelo KNAI dela aqui, a partir de 2022. Aí estaria Exato. fora, né, Exato. ela A época das operações, não. Estaria Ela não... fora das operações, né? É isso? Pela narrativa, a época das operações, ela já fazia isso, mas não tinha ali o seu registro regularizado junto à JUSESP, né? E o contribuinte busca comprovar isso com a nota de envio, com o CFOP de remessa para armazenagem, com o retorno da mercadoria com o CFOP de retorno de armazenagem e depois com a remessa para uma posterior venda. Então, ele alega que, olha, eu contratei um armazém geral, chamado transportador ou não, a falta é dessa transportadora, que não estava regular, mas ela já operava. Tanto é que as minhas notas fiscais eu emitia sem destaque de CMS por ser remessa a armazém e retorno de armazém e posterior venda. Aí a pergunta aqui é realmente o entendimento acerca dessa formalidade diante aqui da operação comprovada pelos documentos. Doutor Argos, quando eu compunha a superior, eu tinha um entendimento bem rigoroso a respeito de armazém geral, que precisaria estar na junta comercial, registrado, tudo certinho. A Câmara Superior, eu fui vencido até nesse meu entendimento mais rigoroso, no sentido de que a Câmara Superior foi, aliás, pelo voto condutor aí do Dr. Paulo Gonçalves, em alguns casos que eu atuei ali, que se estiver no CADESP, se aceita a empresa como regularizada para armazém geral, embora não esteja na junta comercial. Eu tinha até um entendimento mais rigoroso. E nesse caso aqui, eu fui direto no CADESP. E no período das operações, ele não era armazém geral. Então, eu estou tendendo aqui, quando a doutora Daniela começou a divulgar o seu voto, né, apresentar o seu voto, eu fui direto nesse aspecto, né? Mas para saber o entendimento mesmo. Então, eu estou tendente aqui a acompanhar a doutora Daniela nesse aspecto, por conta disso, né? Mas, doutora Daniela, pediu a palavra aí. Eu pedi a palavra para pontuar aqui 2 coisas. Eu tenho entendimento, doutor José Orivaldo, com relação ao CADESP. Eu tenho entendimento como a jurisprudência da Câmara Superior. Basta estar regular no CADESP. Não é necessário que esteja regular na JUSESP, embora seja importante, porque o que acontece? Tá? Aí é que vem a coisa do mera formalidade. Não é mera formalidade. Existe uma série de obrigações acessórias a que o armazém geral está sujeito, coisa que uma transportadora não está. Estas obrigações acessórias é o que permitem ao fisco exigir dele declarações e emissão de documentos para que o fisco possa monitorar essa mercadoria que saiu não tributada para o armazém geral. A partir do momento que o contribuinte tem o seu cadastro regularizado no CADESP, e é algo que ele faz voluntariamente, se colocando na condição de armazém geral, ainda que ele não tenha regularizado na JUSESP, ele passa a se sujeitar às normas, e é por isso que a superior aceita. Ora, se ele está dizendo que vai fazer o que tem que fazer, então, tudo bem, ele pode se beneficiar dessa saída, desse recebimento da mercadoria sem tributação. A partir do momento que ele não tem o cadastro nesses termos, o fisco não vai poder exigir dele as obrigações acessórias. Então, não é mera formalidade. Então, eu tenho entendimento realmente de que precisa estar com o cadastro regularizado. Tanto que ele só foi regularizado 2 anos após essas operações aqui. Neste processo especificamente, temos um outro ponto, que é o ponto de que essa alegação de que tudo que foi voltou não está nos autos. Ele não traz essa alegação de que tudo que foi voltou. Então, se ele não traz, não nos cabe analisar aqui. Tanto que eu nem falo disso no meu voto. Poderia falar e entrar nessa seara das obrigações acessórias, de que não é mera formalidade e tal, mas o contribuinte nem fala que é mera formalidade e nem alega que tudo que foi voltou.
Então, eu entendo o raciocínio desenvolvido pelo Dr. Argos, mas eu entendo que, diante da falta de alegação do contribuinte nesse sentido, não nos cabe perquirir esse caminho. Mas, claro, aberto à análise de todos os pares aí, o contribuinte traz todas as notas fiscais de remessa, informando que remeteu tudo como depósito, mas a volta não foi feita. As declarações que teria que ter, se fosse para um depósito fechado, que é onde faz... Tem aqueles arquivos que faz todo o fechamento, que encontra mercadoria, não tem nesse caso, porque o depósito não estava sujeito a isso. Obrigado, doutora Daniela. Bem esclarecido aí esse ponto. Presidente, não é bem o que eu fiz uma rápida leitura do recurso. As folhas 11 e 83, ele afirma: os produtos da impugnante foram remetidos para armazenagem e retornaram simbolicamente ao autuado e foram remetidos à Trading Company com finalidade específica de exportação. Ele está dizendo que foi e voltou. Isso está aqui no recurso, foi isso que eu li, talvez eu tenha lido de maneira muito rápida, mas está aqui, as folhas 11 e 83, ele está afirmando isso. E aí ele diz aqui, com a finalidade específica de exportação ou diretamente exportados nos termos do inciso 10, a linha A do 155, tal. Aí ele diz, de forma como lançada, a autuação desconsidera a natureza de operação não tributada e impõe impugnante pesado ônus de pagar ICMS como se tributada fosse. E daí aí seria uma outra operação, que é a operação dentro do corredor de exportação, é uma outra situação, mas que aí não é a situação concreta dos autos. E embora ele fale que tudo foi para... Ele fala que foi, mas ele não traz os documentos da exportação nem da saída, ele só traz a remessa para a transportadora. E aí não tem os documentos do depósito, né? Foi uma remessa para uma transportadora, não foi uma remessa para um depósito. Não, ele está dizendo que a transportadora funcionava como depósito. E faz menção mas é específico de que não é armazém geral. Mas, claro, cabe análise. O doutor pode ficar à vontade para fazer, de repente, pegar em vista, fazer uma análise diferente. Não, estou fazendo uma leitura rápida aqui, onde ele diz, olha, foram enviados com o CFOP para a remessa de armazenagem, a despeito da discussão se poderia armazenar ou não, mas, enfim. E com o retorno, o CFOP específico como retorno de armazenagem. Então, na verdade, ele está... Olha, coloca aqui. Os produtos da impugnante foram remetidos à Transface e retornaram ao estabelecimento depositante, sendo que a depositária emitiu regularmente nota fiscal de retorno, seja com utilização do CFOP 5906 e 5907, sendo destaque como demonstram as cópias das notas fiscais anexas ao auto de infração. E eu não vi, mas ele está dizendo que juntou esses documentos aqui. E anexadas à defesa, bem como as cópias dos livros de registro de entradas, também juntadas aos autos. A recorrente também comprovou a subsequente exportação direta ou remessa dos produtos para trading, para exportação de acordo com as respectivas notas fiscais de remessa e vendas. Ele está dizendo que juntou aqui aos autos, que tem isso aqui. Toda a documentação acompanhou a defesa, juntamente com os demonstrativos que vinculam as notas fiscais que embasaram aí. Então, assim, ao que consta, esses documentos estão nos autos. Ele mandou com uma nota, recebeu com o retorno da nota de retorno, vendeu, exportou essas mercadorias e está alegando aqui que está nos autos, essa documentação. Então, presidente, com todas as vênias aqui, eu não me sinto muito seguro aqui de afirmar o que eu estou afirmando, eu estou fazendo uma leitura do que ele está dizendo, e eu não fui checar nos autos se realmente ele juntou esses documentos, mas ao que ele pode estar afirmando falsamente, mas ao que consta aqui, ele está dizendo, ó, juntamos aqui sim, temos essas provas trazidas aos autos. Então, com todas as vênias, eu vou pedir vista aqui, porque eu não confesso que eu não olhei a documentação do processo, mas as afirmações dele aqui estão dizendo que está aqui, que está nos autos. Então, se o senhor me permitir, eu vou pedir vista. Não, sem problema. O doutor Samuel pediu a palavra?
Sim, eu havia pedido, mas como o doutor Argos vai ter em vista, aí eu passo e queria entrar na questão do mérito aí, a gente pode deixar essa discussão para o retorno de vista. Quer fazer Tá uma bom. conjunta, Samuel? Não, De não, repente? porque meu entendimento é coincidente, né, com o doutor Daniela. Eu entendo que, ainda que ele tenha trazido essa documentação que você vai olhar, é, eu não é muito clara a questão que, que o senhor colocou, inclusive, é que, olha, mas se a Transpasse ele cometeu esse erro de... Não, a Transpasse não cometeu nenhum erro, não. O erro que nós estamos discutindo aqui é o do contribuinte. Foi ele que emitiu a nota fiscal dando saída para tributada Armazenagem. como não tributada, né? Então, não temos... A Transpasse tem nada a ver com isso, né? Se ele não se cuidou nem de assegurar que essa Transpasse era efetivamente... Não é por aí. E o meu entendimento, quando retornar, ainda que houvesse, ainda que ele traga essa comprovação, né? Como ele diz aí, olha, tudo que foi e voltou, e tudo casadinho, nem importa muito se foi depois exportado ou não, o importante é se foi e voltou, né? Tudo casadinho, ainda assim eu entendo que, porque aí eu abro o precedente para tudo, né? Aí o contribuinte faz o que quiser e depois nós aqui ajeitamos para ele as coisas. Não me faz nenhum sentido isso. A norma é muito clara, ela estabelece, tem lei, portaria, tem tudo, estabelecendo quais critérios. Eu acho que não é nossa função aqui fazer o ajuste para o contribuinte, né? Eu não Ele estou se afirmando que vai se equivocou? ajustar Não, nada, Samuel. Eu não estou não, afirmando absolutamente nada. está Até fazendo. nisso eu vou concordar com a doutora Daniela. Talvez até concorde, provavelmente por outras razões, mas talvez até concorde. Não está se afirmando, por favor, não está se afirmando absolutamente nada. Se vai se acertar para o contribuinte, se ele pode fazer qualquer coisa, de não é forma isso. alguma. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: está colocando que o que eu estou dizendo, que ainda que ele tenha trazido as provas que ele disse que trouxe, né, ainda assim eu manteria o auto de infração, porque não é nossa função aqui ajustar essas questões. Olha, não, mas ele mandou, então eu estou aqui conferindo se realmente ele mandou de volta, porque aí eu vou cair de novo na história do que eu sempre falo aqui, que me dá arrepio, é o tal da verdade material, né? O princípio da verdade material, que me arrepia até os últimos fios de cabelo quando eu vejo isso, que pode tudo, né? Então, vale tudo, né? Até porque para ele não vai ter nenhum, ele vai pagar porque era tributado, e depois ele se acredita disso daí no retorno, porque vai ser direito de crédito dele. Então, o ajuste que tem que ter feito é ele que tem que ter esse ajuste, né? Nós temos um padrão de decisão. O nosso padrão é a lei, né? Não é o que o contribuinte, não é a lógica do contribuinte, né? Então, mas como eu disse, eu não queria me adiantar nesse debate, acabei me adiantando, de maneira que era só isso, senhor presidente, que eu queria colocar. Mas eu acho que é importante o doutor Argos levar o processo, porque ele ficou desconfortável com a questão, e assim, é importante também ver que, tipo, o contribuinte não alega nada em falso. O que ele fala que trouxe, ele trouxe. Que ele fala que trouxe a remessa posterior das mercadorias. O que ele não traz? E o que ele traz algumas notas de retorno do depósito, mas ele mesmo não faz ele não faz o batimento de que tipo tudo que foi voltou, e ele não alega que tudo que foi voltou. Ele fala, minha operação era assim, mas ele não alega que tudo que foi voltou, porque ele também não faz esse encontro de contas. O depósito não está obrigado a fazer os levantamentos que um armazém geral faz, porque ele não é um armazém geral, né? Só por ser armazém geral, já é obrigado a apurar o imposto por regime periódico de apuração. Por exemplo, aqui é uma transportadora limitada, não sabemos qual era o sistema de apuração do imposto que ela fazia, justamente porque o armazém geral ele é contribuinte do ICMS, ele tem uma série de obrigações acessórias. E coisa que a transportadora não tem. A transportadora só tem as obrigações de transportadora, porque ela não operava como armazém geral. Então, vai ser importante, porque a transportadora, as notas de remessa da transportadora para o contribuinte estão emitidas como remessa de depósito, e não remessa para armazém geral. Então, ela volta de depósito, mas ela não volta de um armazém geral, porque a transportadora emitiu tudo certinho.
Então, Quem aí emitiu vem errado uma foi o outra, contribuinte. aí vem um outro questionamento. De onde se tirou a ideia de que foi remetido para armazém geral e que ele tinha que ter licença de armazém geral? O contribuinte colocou na nota fiscal que era remessa para armazém geral e Armazém emitiu sem geral. destaque do imposto. Foi daí a ideia do Então, é isso contribuinte. que precisa ser olhado, porque se foi remessa para depósito, nasce Para outro depósito problema, né? fechado. Depósito Isso. fechado não é armazém geral. Sim, não é, mas aí ele emite sem destaque do imposto. Quando o fisco pergunta, né, já na USF, quando o fisco pergunta por que você emitiu sem destaque do imposto? Ah, é porque foi para armazém geral. Que remessa para armazém geral Como eu disse, talvez até é não concorde com a doutora tributada. Daniela, talvez por Então, outro mas é fundamento, importante olhar para a formação de mas toda convicção, é sorte, interessante. eu estou até abrindo aqui a própria autuação, é falta de pagamento de CMS por emissão sem devido destaque por operações incidentes de CMS que tratado como não tributadas. Tá. Então, a autuação as operações tiveram destino contribuinte transface que receberam tratamento indevido de não incidência como se fossem remessa para depósito fechado ou armazém geral. Isso. Cabem as Como o duas fiscal aqui, chega né? à conclusão que foi essa remessa? Que faz a USF, pergunta para o contribuinte por que a remessa sem destaque do imposto, e o contribuinte responde que era para depósito para armazém fechado. E o CFOP da nota fiscal também é esse, entendeu? Tem que dar uma Isso, então vale a pena uma dar um olhar olhada. no detalhe. Veja bem, eu acho que Sempre que a gente está acho que desconfortável, tem que levar em vista mesmo. eu acho que, como tem que analisar, doutor Argos, detalhes da prova, acho que tem que levar em vista mesmo, né? Então, Não, é isso aí. Mas eu já concedi o vista, Eu viu? devolvo Já rapidinho. concedi o pedido. Tá bom. Então, olha, esse processo também sai em vista para o doutor Argos. Devolvo rápido, presidente. Então, com isto, nós encerramos hoje a sessão. Declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora. Agradeço aí o empenho de todos. Foi uma sessão hoje com todos os casos tiveram debate. Não passou nenhum sem debate aqui, mas foi muito bom. Eu peço ao Oswaldo, então, que encerre a gravação. Agradeço a todos e também uma boa semana a todos e aqueles que estão nos assistindo também. Então, até a próxima, até a semana que vem.